Olá, bom dia! Está no ar mais um vídeo no meu canal e o tema de hoje é a intensificação das desigualdades sociais. Então vamos começar a nossa aula de hoje. A retração econômica foi acompanhada de uma forte crise social que vem intensificando as desigualdades sociais do mundo globalizado. A Organização das Nações Unidas, ONU, afirma que a pobreza extrema irá dobrar no país. Entre março e julho de 2020, 1.200.000 pessoas perderam seus empregos e 600.000 empresas fecharam no país. Esse fato, porém, não impediu que os bilionários brasileiros ficassem 176 bilhões mais ricos no mesmo período. Ou seja, segundo a ONU, a ONU afirma que a pobreza extrema irá dobrar no Brasil. Por quê? Por causa da Covid, por causa da pandemia. E onde muitas pessoas perderam seus empregos e muitas empresas foram fechadas no Brasil. Ou seja, os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres na pandemia. A crise também ampliou as desigualdades econômicas entre homens e mulheres. Mais mulheres do que homens perderam seus empregos e, com o fechamento de escolas na quarentena, muitas mulheres abandonaram seus trabalhos para cuidar dos filhos em casa. Então, por que a crise? A crise ela ampliou as desigualdades econômicas, entre homens e mulheres. Agora, por que mais mulheres do que homens perderam seus empregos? Por quê? Por causa que, como na pandemia as escolas foram fechadas, então as mães, as mulheres, tiveram que abandonar o seu trabalho. As mulheres tiveram que abandonar os seus trabalhos para poder cuidar do filho em casa, porque o filho já não estava indo mais para a escola, porque a escola foi fechada, então a mãe teve que ficar ali em casa cuidando do filho, teve que abandonar o seu trabalho. Por isso que mais mulheres do que homens perderam seus empregos. Além disso, a violência doméstica cresceu no período. Durante a quarentena, houve aumento dos casos de agressão a mulheres praticada por seus maridos, companheiros ou familiares. Ou seja, na quarentena, no isolamento social, onde a maioria ficou em casa, a maioria dos casais ficou em casa, ou seja, o fato dos casais ficarem muito tempo em casa, isso fez com que aumentasse a violência doméstica. Só que assim, gente, tem casais que ficaram tanto tempo em casa que foram vítimas da violência doméstica. Mas não é todos os casais, tá? Não é todos os casais. Alguns casais foram vítimas, a maioria, que a maioria dos casais foram vítimas, de violência doméstica. Mas nem todos, ok? E assim, o casal que foi vítima de violência doméstica, no caso, quem praticou a agressão, Como diz aqui no texto, aqui no texto fala, houve aumento dos casos de agressão a mulheres praticada por seus maridos, companheiros ou familiares, Então, as taxas de mortalidade da pandemia evidenciam as desigualdades sociais do país. Na cidade de São Paulo, dados de abril de 2020 indicam que o número de pessoas negras que morreram por causa da doença foi 62% maior do que o de pessoas brancas. Aqui, pessoal, na cidade de São Paulo, na cidade de São Paulo, dados de abril de 2020 indicam que o número de pessoas negras que morreram por causa da Covid foi 62% maior do que o de pessoas brancas. A pobreza e o menor acesso aos serviços de saúde explicam essa situação. Por que
por que 62% das pessoas negras morreram de Covid? Por quê? Por causa da pobreza, né? E do menor acesso aos serviços de saúde, já que agravam os efeitos da enfermidade. A mortalidade e o impacto da doença também são afetados por desigualdades regionais. Os municípios brasileiros mais pobres são os que apresentam maior vulnerabilidade, contando com menos recursos hospitalares, o que pode provocar um número mais elevado de mortos ou de pessoas com comprometimentos mais sérios. Os municípios brasileiros mais pobres foram os mais afetados, né? Os municípios brasileiros mais pobres foram os que apresentaram maior vulnerabilidade, porque não tem condição de pagar um hospital particular, né? E a gente sabe, né, como que é o SUS, né? Então, a situação foi difícil, muito difícil. Ô, pessoal, só uma correção. Eu falei agora há pouco, né, que os casais que foram vítimas de agressão. Não. Na verdade, foram as mulheres. As mulheres que foram vítimas de agressão no período da quarentena. Tá? Feito a correção. Muito obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você gostou, já deixa o seu like. Muito obrigado. Uma ótima semana e até quarta-feira. Tchau, pessoal. Até quarta-feira.